Estamos iniciando mais um DomusCast, um episódio especial da revista Domus, onde nós estamos aqui com convidados extremamente especiais no mundo condominial. Vou apresentá-los já. É o Salomão Rodrigues Oliveira, síndico gestor profissional há mais de 13 anos e presidente do Núcleo de Síndicos da CIG, que atua diretamente na coordenação de múltiplos condomínios. Também temos o Matheus Eduardo Leite Gomes, engenheiro civil, cofundador e CEO do Grupo Miami e da Fácil Manutenções Prediais, empresas que aplicam tecnologia para tornar as reformas e manutenções mais eficientes e inteligentes. Também temos a Renata do Sicredi, né, que gerencia os condomínios na agência. Eles centralizam tudo em uma única agência, né, Renata? E faz esse controle aí de mais de 1.800 condomínios somente em Joinville e região. Então, uma proporção de mais de 70% aí do share de condomínios. Estamos aqui com um tema extremamente especial: reformas conectadas, como a tecnologia está modernizando manutenções prediais. E quando nós falamos em manutenções, né, aí já vou começar o jogo com todo mundo de forma muito direta, mas quando a gente fala em manutenção predial e até residencial, em qualquer lugar, a gente normalmente vem à mente dor de cabeça, problemas. Eu passei recentemente por uma reforma de um banheiro muito pequeno, foi 45 dias no banheiro, não aguento mais, assim, impressionante, assim, só na pele. Reformar dos outros um pouco mais tranquilo, mais ou menos, né, Salomão? Mas, assim, senti na pele 45 dias um banheiro de nada, assim, ó. E chegou no final e não ficou legal, brabo, né? Aquele que era só trocar a torneira? Então, mas, assim, normalmente vem isso à nossa mente, né? Pô, bom começar uma reforma grande. Quando fala em prédio, aí é coisa com proporções, mexe com muitas famílias. Mas a gente quer trazer para a linha do digital, né? Para tecnologia. Então, o que a tecnologia pode colaborar? O que ela pode tirar da frente em relação à dor de cabeça, ao dia a dia lá na ponta, né? E dessa forma a gente vai bater um papo relacionado à Fácil, que é do Matheus. Eles têm algumas tecnologias que proporcionam mais tranquilidade aí na condução das obras, e vamos tocar. Se tu puderes, Matheus, dar um apanhado geral para a gente começar o nosso bate-papo, depois o Salomão também, e a gente vai tocando a nossa conversa. Vamos começar pelos menores, né? Estou aqui do lado do Salomão, me vendo aqui na tela. Pessoal, primeiro, Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão pertinente, né? Quando a gente fala de tecnologia e construção e reforma, parece um negócio meio dicotômico, né? Pô, cara, mas talvez reforma, obra, né, construção civil, ganhe assim no quesito tecnológico só da caça e da pesca, porque do restante dos segmentos a gente sempre é o mais atrasado, né, tecnologicamente falando. Mas a gente tem visto algumas mudanças expressivas que vem acontecendo nesse segmento da construção civil e tem apoiado, tem melhorado bastante o cenário da dor de cabeça, da encrenca que acontece lá na ponta para poder ter uma obra, para poder ter uma reforma, enfim. Só me apresentando, né? Eu sou presidente do Grupo Miami hoje. A gente tem 3 empresas no grupo, uma empresa voltada para projetos, uma empresa voltada para execução de obra e uma empresa voltada para manutenção. A empresa voltada para manutenção é a Fácil, e aí nessa empresa que a gente tem uma frente condominial, né? Trabalha apoiando o síndico na hora que o condomínio liga, né, Salomão? Cara, chama alguém, pelo amor de Deus. Quem é esse alguém? E aí a gente entra na brincadeira para fazer isso aí. Rapidinho, só comentando sobre a parte de tecnologia, né, Marcelo? A gente vê pessoal falando muito sobre IA hoje. Cara, tudo que tu vai de feira, vai de evento, vai de lugar, tá todo mundo falando sobre IA. Inteligência artificial.
E a gente está num momento muito interessante com a Fácil, que é um momento de captação. A gente abriu a rodada de captação de investimento há umas 2 semanas atrás e a gente já conversou com 2 fundos de investimento e um fundo de investimento trouxe uma análise muito engraçada, muito interessante para a gente, que é o seguinte, cara, assim como a IA está trazendo diversas novas empresas e soluções e tudo mais, ela está matando também diversas novas empresas e soluções. Então eu estou vendo empresas surgindo e desaparecendo em 3, 4 meses. O que a gente vê que não desaparece? Não desaparece a mão de obra lá na ponta. Né? Eu acho que esse é o eixo central do tema manutenção e obra. É a mão de obra que está lá na ponta. Então, a tecnologia vem hoje suportando, mas não substituindo, pelo menos nesse segmento que a gente está hoje. Né? Então, ela vem como suporte para dar mais autonomia, para dar mais segurança, para dar mais controle, para dar mais previsibilidade. Mas a mão de obra em si lá na ponta continua sendo o ponto central. Não sei se tu concorda comigo ou não, Salomão, mas tu ter bons prestadores, tu ter bons profissionais, ter bons parceiros lá na ponta que possam te apoiar, para mim hoje é o que entrega mais resultado no final das contas. Certamente essa busca por profissional de excelência na ponta, né? Eu e o Salomão somos síndicos, o Salomão com muito mais experiência, muito mais condomínios, a gente sente essa dificuldade constantemente, né? Mesmo construindo, né, um leque interessante de fornecedores, mas na hora que pega ali, não é sempre que a gente tem uma solução tão rápido, né? Sim. O Salomão, na linha aí já, você gerencia alguns condomínios, né? Eu não queria falar o número errado, mas acho que 14, talvez? 15 condomínios. Então, tem aí uma comunidade grande na tua mão aí, porque cada família, 4 pessoas, cada prédio, X apartamentos. E quando se fala em obra, o que mais te dá dor de cabeça? Até para ir começar a fazer os ganchos para ver se o Matheus vai ter solução para algumas dor de cabeças que nós temos. Não posso prometer. Mas talvez existam algumas coisas que tanto a empresa do Matheus quanto existem outras, né, Matheus? Sim, certamente. tem. Né, daqui a pouco existem algumas soluções. Pô, isso aqui é muita dor de cabeça para mim, síndico. O Matheus, a Fácil ou tantas outras empresas têm, ou de repente pode até começar a oferecer, né? Olha que interessante esse momento aí. Olha o aí. síndico desabafar com Viu o só? né? Quase que uma mesa de terapia. Gente, primeiramente quero agradecer pelo convite do Marcelo, grande amigo, da Domus, parceiro que já fizemos algumas coisas juntos. A grande amiga Renata também, do Sicredi, a Renata que está sempre aí nos auxiliando. Precisou de dinheiro é com a Rê. É isso aí. Quer financiar a obra do teu condomínio? Olha aí, com a Renata. E que honra poder reencontrar também o amigo Matheus, que nos dá suporte aí. E vamos lá. Quando falou em obras, mexeu no calo do síndico, né? Mexeu, sempre é muito complexo. Mas o que vocês já falaram aqui, eu assino embaixo. A inteligência, ela já vem de muito tempo, né? Se a gente for falar do WhatsApp, é uma inteligência. Sim. Né? Claro que a tecnologia ela vem avançando ao longo do tempo e ela vem melhorando também a vida do síndico, a gestão. Né? Mas eu também entendo que não adianta só ter soluções se elas não forem bem aplicadas. Perfeito. Né? Se elas não forem bem ajustadas e cada condomínio tem a sua particularidade. Né? Então, o desafio realmente do síndico, eu acredito que é encontrar empresas especializadas em todas as áreas que abrangem dentro do condomínio para diferentes manutenções. E é uma empresa que tem muitas das vezes o suporte 24 horas, porque a emergência ela acontece independente do dia, se é final de semana, se é dia de semana, se é Natal, se não é. Geralmente no pior momento possível, né? Geralmente. Geralmente. Mas aí, você não trabalha com prevenção? Trabalhamos. E essa prevenção, ela auxilia muito para que tenha um número menor de emergências, mas ela acontece. Vai acontecer. E a gente precisa estar preparado, ter boas empresas. Uma obra, uma manutenção, eu preciso ter uma empresa que também tenha toda a parte
de documentos prontas para não dar trabalho para a gente lá na frente, um trabalho jurídico. Tem que também ter garantia do que está se fazendo, porque errar é normal. Mas será que eles vão reparar esse Perfeito. erro? E daí, quando nós organizamos tudo isso, aí entra, sim, né, o eletrônico, né, e a tecnologia para nos auxiliar, que realmente a tecnologia veio para nos dar esse suporte na ponta e diminuir aí as demandas, vamos dizer assim, né, diminuir os problemas. Perfeito, perfeito. Eu trouxe um contrato aqui na bolsa, deixa eu... Olha aí. Ô, Matheus, pegando toda essa explanação que o Salomão trouxe, na linha digital, né? Tu falou de inteligência artificial, que até é um outro tema, a gente vai se aprofundar bastante nesse tema, mas claro que a gente pode passar por isso também. Mas no que, na parte digital, as empresas têm oferecido para tirar um pouco dessa eventual dor de cabeça? Não é sempre que dá dor de cabeça, né, Salomão? A gente planeja bastante. Eu sei que o Salomão é super preparado, experiência gigante na sindicatura, mas mexeu em obra, pode aparecer, eu vou consertar uma coisa, aparece outra, mexe com muitas famílias, tem que fechar a janela quando vai lavar, quando isso, não fechou, entra água. Então, assim, a parte digital... ela pode contribuir muito no fluxo, na melhoria desse fluxo no dia a dia, Com né? certeza. Imagino. Então, assim, o que a Fácil, empresas desse ramo de manutenção, tem para nos oferecer como síndicos, como condôminos, talvez coisas relacionadas a controles, coisa que de repente possa até tirar da nossa mão, entre aspas, porque a gente que vai ter que cuidar disso, a gente síndico, né? Mas facilitar nosso dia, sabe? Ensinar nosso tempo para outras coisas naquela mesma obra, mas coisas que tenham mais relevância assim no dia a dia, né? Perfeito. Eu acho que tem um ponto crucial, assim, que é o balanço entre a falta de tecnologia e o excesso de tecnologia. Tá? Por que eu digo isso? Eu vejo que muitas vezes a tecnologia ela é desenvolvida por quem não entende o que realmente vai ser necessário lá na ponta. É um técnico, um expert que vai estar fazendo ali um sistema, enfim. E muitas vezes engenheiros de software, engenheiros como um todo, desenvolvem soluções para eles, mas não para quem está precisando lá na ponta. Eu acho que seria sensacional se tivesse uma tela assim, assim, assado. Mas é o que o Salomão quer ter essa tela? Não, vamos criar uma tela de cadastro para que ele abra um chamado incrível. Cara, tu não quer abrir um chamado incrível. Tu quer ligar para alguém, ou tu quer mandar uma mensagem no WhatsApp, e que tu quer ter retorno na hora. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, muitas vezes a solução tecnológica não necessariamente precisa ser complexa ou tecnicamente parruda. Pode ser algo simples. Né? Me preocupa, às vezes, a gente acabar olhando para o mercado e tentando imputar tecnologia, sem a tecnologia realmente ser necessária. Onde ela realmente ajuda e faz a diferença. Então, vou dar um exemplo próprio. Tá? Quando a gente montou a Fácil, a gente montou ela com a ideia de ter um portal centralizador para abertura de chamado. Ninguém quer abrir um chamado num portal. Como é que faz para abrir um chamado hoje? Manda um áudio, cara, no WhatsApp. Aí vai ter por trás uma inteligência artificial que vai escutar esse áudio e vai já entregar para um analista dizendo assim, cara, é isso que ele tá precisando. Na hora. Não é daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos, daqui a 30 minutos. Eu não consigo estar com um problema e esperar 10 minutos para ser respondido. Tem coisa que tem que ser imediato, certo? Precisa ter um grande sistema, um grande CRM para fazer isso? Não. Às vezes é no simples. Tu usa a tecnologia para aquilo que ela realmente é necessária, sabe? Isso me preocupa um pouco. Como é que a gente pode apoiar enquanto tecnologia? É entender onde estão realmente as dores e os gaps. Porra, prazo de atendimento é um gap, é uma dor. Pô, ter que ficar preenchendo é ruim. Ou não conseguir entender quanto eu gastei para manutenção de portão nos últimos 6 meses em um determinado condomínio é ruim. Eu queria saber. Pô, então o que a gente precisa? Eu preciso ter um controle ativo disso, certo? Eu preciso reportar. Agora, precisa ser um reporte que eu vou dar 3 mortal para trás? Não precisa.
Não é isso que o cliente quer lá na ponta, né? Então me incomoda muitas vezes, me preocupa muitas vezes a gente querendo subir a régua da tecnologia num nível que é desnecessário para resolver os problemas que a gente precisa resolver, né? A tecnologia tem que estar focada em resolver os problemas, somente isso, só resolver os problemas, né? Quando ela passa a virar um problema, aí a gente tem que botar um pouquinho o pé no freio, né? Mas tem N soluções, tá? Tem muitas plataformas hoje olhando para gestão de obras ou gestão de reformas com aqueles gráficozinhos de Gantt, né? Mostrando as atividades, qual que é a primeira, uma depende da outra, não depende, e já automaticamente reportando para os clientes. Cara, isso aqui aconteceu no hoje, foi assim, foi assado. Tem dentro da própria plataforma aprovação de pagamento. Então, pô, tu sabe que se tu vai ter uma obra um pouco maior, tu vai ter alguns fornecedores ali dentro, tu precisa ter o controle daquilo que tu vai liberar de pagamento ou não vai liberar de pagamento. Só que o cliente muitas vezes não tem o domínio técnico. Então ele não sabe se ele está liberando um pagamento que já poderia ser liberado ou não. Tem que ter uma empresa por trás que faça também esse acompanhamento junto com ele. Sabe? Então, a tecnologia de novo, ela é uma aliada. Eu não vejo, pelo menos por um bom tempo, ela substituindo completamente a mão de obra, nem do profissional lá da ponta, nem das pessoas que estão aqui atrás dirigindo essa tecnologia, né? Ela é uma aliada para facilitar a comunicação, para facilitar o reporte, para ter Big Data e conseguir armazenar informações que depois deem uma melhor tomada de decisão para o síndico, né? Para que a gente possa resolver essas dores, esses gaps que realmente acontecem no dia a dia, mas é importante entender até onde ela pode realmente ir para não vir atrapalhar. Mas hoje Matheus, existe entrega nessa linha? Eu entendi tudo que tu trouxe, e é fato, né? Assim, tem que fazer um chamado, abrir uma ocorrência, digitar, cara, isso já me perde, assim, cara, assim, sabe? Tipo, eu fazer tudo isso, eu já vou ligar direto pro pedreiro, já é outro, eu ganho esse tempo, eu não preciso perder esse tempo. Agora, mandar um áudio, esse áudio vai ser transformado em uma informação que vai chegar para alguém, que já vai atender nosso condomínio em X horas, porque foi acordado de atender prioridade máxima quando é o portão, por exemplo. Isso. Isso ficou bem claro das possibilidades da tua fala, mas isso é uma entrega efetiva hoje? Hoje Sim. tem isso. Se eu ligar agora para algum lugar, que pode ser a tua empresa ou qualquer outra empresa do segmento que tenha eu consigo mandar um áudio que vai ser transformado em dados, informações e vai vir um atendimento. Não só virar um atendimento, mas ele pode inclusive ser interpretado. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui prático, tá? Eu já Inclusive, usei... eu tenho reunião com o teu colega de IA depois, tá? Então, é ele mesmo quem desenvolve essa brincadeira, tá? Mas é interessante. Eu tenho um podcast com ele, já convidei, tu nem sabe, ele vai vir gravar. O que tem de podcast, nós vamos gravar tudo aí, ó. Dominar o cenário de podcast, quero nem saber. Eu vou dar um exemplo, cara, tu tá com uma mancha na parede lá de uma infiltração, e aí tu vai abrir um chamado, vai pedir um pintor. Mas tu não precisa de um pintor, tu precisa de um calheiro. Quem que vai entender isso? Eu tô falando de um exemplo super simples. Mas quando é um exemplo mais complexo? Tu tá pedindo uma coisa, só que tu é leigo e muitas vezes tu nem sabe se era realmente aquilo que tu deveria estar pedindo. Tem que ter alguém técnico por trás interpretando isso. A gente não trabalha olhando só para a plataforma, a gente trabalha olhando para a inteligência mesmo. Então hoje a gente está fazendo uma primeira camada com inteligência artificial para entender isso rápido, de maneira efetiva e imediata, e ter um atendimento lá 24 horas por dia, e já chegar a isso um pouquinho mais tratado para o nosso analista, mas sempre vai ter um ser humano por trás lá, né? Então, existe IA, existe tecnologia? Existe, mas, de novo, ela continua sendo conduzida por um agente humano, né? E ele que vai entender, muitas vezes, cara, o nível de gravidade do problema não determina o tempo que ele tem que ser resolvido. Às vezes, o nível de desespero do cliente determina o tempo que ele tem que ser resolvido. Entendeu? Então, eu não posso criar uma regra dizendo assim, não. Se ele impedir uma operação tal, aquilo é o mais urgente. Não, cara, se o cliente estiver desesperado, aquilo é o mais urgente. Entendeu? Por quê? Porque o cliente tem que estar bem, cara. A IA não vai conseguir entender isso. Muitas vezes, né? Então, tem que ter a junção das duas coisas. Já tem hoje soluções, já rodam hoje essas soluções, tá? A IA já está num patamar de entendimento e capacidade de interpretação muito além daquele que eu sei que é o nosso dia a dia, né? Se pegar lá o Everton Boeing, deve estar nos assistindo aí, abraço para ele inclusive agora. Ele é um cara que está super mergulhado e envolvido nisso, e quando ele começa a apresentar algumas coisas, tu olha e fala assim, cara, para, não, calma, vamos lá do começo.
Vamos começar aqui, vamos aos pouquinhos, porque já está muito lá na frente. Aham. Muito lá na frente. A É gente nem impressionante imagina a o quanto já está entrega lá na frente. tecnológica que existe, né? É. É impressionante. Só que a gente tem que ir mastigando para poder digerir e tal. Onde é que eu Tem que vou... saber usar, né? Exato. Onde é que eu vou Saber colocar usar. isso aqui? Onde é que eu vou encaixar isso para poder me ajudar, para poder resolver os meus problemas? Não para virar mais um problema. Não para virar mais uma coisa que eu tenho que preencher. Não para virar mais uma coisa que eu tenho que... Agora eu tenho que me envolver com mais um sistema. Não. Onde é que ela vai me apoiar? Entendeu? Por isso que a gente centralizou tudo, por exemplo, no WhatsApp. Manda uma mensagem, cara. Manda um áudio. Liga, não tem problema. Que é o que eu quero fazer. Se eu tivesse com o problema na ponta, o que eu gostaria? Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria, na verdade, de summonar o cara na minha frente, se possível. Mas não é possível ainda. Né? Então... Mesmo, bem isso. É o que acontece nos condomínios. Ô, Renata, e o que tu acha, Renata, em relação se faz sentido a tecnologia, principalmente relacionada a otimizar ou melhor dizendo, a economizar financeiramente, né? Assim, tecnologia, para ter alguém prestando serviço, tem o seu custo. Sim. Né? Que, de repente, ao longo prazo, no composto do negócio, lá no final deve até sair mais em conta, talvez. Enfim, a tecnologia, tu acredita que ela possa nos auxiliar também nessa parte financeira? É interessante, Marcelo, porque a gente sempre, quando a gente fala de obra, a gente sempre calcula, estima um valor, né? E aí quando você começa a mexer, que você começa a perceber que tem outras coisas que vão aparecendo, o teu orçamento às vezes dobra, né? E é o que acontece normalmente quando o pessoal vem pra gente pedir alguma linha, alguma coisa relacionada a isso. Ah, eu tenho um valor calculado X, mas no decorrer do caminho sempre esse valor... Mais 40%. Eu acho que é isso que eles vai falam, alternar, né? isso mesmo. É difícil. Então, eu acho que é totalmente favorável nesse sentido a tecnologia a favor, né, de uma obra, qualquer coisa que seja em relação ao condomínio, para minimizar isso, minimizar a questão de conseguir enxergar que tu tem isso, que é X, que não vai dar X mais Y, né? Então, eu acho que é totalmente atrelado a poder realmente otimizar. E a gente está falando financeiramente, né? A gente está mexendo com o bolso das famílias, né? Então, que a gente puder diminuir aí de gastos desnecessários que podem até ser utilizados de outra forma, é um ganha-ganha para o condomínio, né? Eu não usei nenhuma vez, talvez o Salomão tenha usado e talvez a Fácil, o Matheus tenha essa entrega, mas tem muita coisa tecnológica também, principalmente para as obras maiores, né? Aquelas pastilha, infiltração, não sei o que lá, os drones. Sim. Aqui na cidade tem algumas Já coisas usei. nesse sentido, né? Isso é um assunto legal para a gente comentar e trazer também a eficácia disso, né? Eu acredito que é bem isso, a tecnologia, a questão financeira. Eu estava lembrando aqui, né, a vistoria, né, de uma fachada, por exemplo, antes de fazer uma manutenção. O que era feito anteriormente por pessoas que tinha que descer na cadeirinha, Martelinho. aí tem NR35, tem as horas, tem todo o desdobramento de preparar, né, lá em cima para descer na fachada, na promada X, depois desce, muda. Hoje é feito com drone, né? Então o drone tem aquela questão térmica já para saber ali aonde está mais molhado, vamos dizer assim, que a infiltração está maior ali, as microfissuras, tudo. Então tudo isso facilita. Isso também diminuiu o custo desse serviço. Claro. Né? Então, a tecnologia vem para ajudar em várias áreas. Por exemplo, eu tenho condomínios que em regiões a gente tem desafio da vazão de água, por exemplo, que durante o dia ela muda muito. Então eu tenho nesses condomínios, por exemplo, sensores nas cisternas, caixa d'água, aonde comunica via WhatsApp. Eu tenho um painel, sirene, luz, e também comunica via WhatsApp. Eu consigo controlar ali. Eu quero colocar uma comunicação quando aquela cisterna está em 75%, em 50%. Isso,
Quando eu chego num percentual 50%, eu passo um comunicado para os moradores, pedindo para que eles usem com consciência. Isso vai melhorar, porque chegando às 18 horas vão ter água para o banho. Não vou precisar, talvez, contratar um caminhão-pipa, porque antigamente o que acontecia? Eu sabia que não tinha água quando o morador ligava, Salomão, acabou a minha água. Aí nós iríamos se deslocar para o condomínio até para ver se é um problema numa bomba, numa boia, antes de tomar uma ação. Então tem o tempo de deslocamento, 30 minutos geralmente, 20 minutos, depende da região. O tempo de, é uma bomba, vou ter que chamar um técnico, mais o tempo de deslocamento do técnico. Aí mais a bomba mandar a água da cisterna para a caixa superior. Então nada, 2 horas, no melhor cenário que o morador ia ficar sem água. Hoje não, está 75%, está 50%. A gente já desloca, já começa a verificar se o problema é na rua, se é numa bomba, se é numa boia. E esse tempo eu já consigo gerenciar a situação e não chegar o problema na ponta. Então a tecnologia realmente veio para ajudar e está aí ao nosso dispor. Um baita exemplo. E é uma questão simples. Sim, bem simples, um sistema que é implantado, né? Então bem barato, não é caro, e tá aí a tecnologia para todos. Aí é um ponto que realmente traz o retorno financeiro. Tu investiu para ter aquilo ali, mas assim, o bem-estar não tem preço, né? Faltou água, mas é em conta, né? Não é uma coisa absurda. É um investimento no momento, mas é que se paga no decorrer do tempo, né? Imagina, por exemplo, o bem-estar ficar sem uma água. bomba, é um caminhão-pipa que de repente precisaria contratar. E a assertividade, então... né? Num caso desse, possivelmente o síndico não precisa nem se deslocar, ele sabe o que aconteceu no celular. Então, assim, traz muita assertividade e facilidade e economia, tá? Porque na loucuragem, no desespero, pode ser que alguém peça o caminhão e é a bomba, pode ser que peça a bomba e seja outra coisa, seja falta de água mesmo. Então a tecnologia pode realmente auxiliar. Te dá tempo e tranquilidade para gerenciar a demanda. Porque, por exemplo, eu tenho condomínios grandes, né? 200, 300 e poucos apartamentos. E nesse momento, o síndico tem que trabalhar, né, realmente com a cabeça, né, porque tem lá 30, 40 ligações, 20, 30 mensagens e todo mundo, né, querendo saber o que aconteceu. Claro, a gente passa no grupo de informativo o que aconteceu, o que está sendo gerenciado, mas muitas pessoas não leem, né, por várias questões. E eles estão preocupados com o que está acontecendo e querendo uma resposta. Claro, eles são clientes e está certo. E quando eu tenho a tecnologia ao meu favor, antes de acontecer algo, antes de chegar para eles, eu já estou indo verificar o que é com calma, aciono um técnico se for necessário, e eu resolvo 99% dos problemas antes deles saberem, antes de atingir o cliente. De forma proativa. De uma forma proativa, calmo, sem, né, o pessoal ligando, porque para cada ligação é um tempo que eu tenho que parar para atender, para responder, para mandar uma mensagem, e esse tempo também tá me tirando da resolução do desafio. Claro. Né? Legal. Cara, tu sabe que quando eu escuto esse relato, Salomão, eu fico muito contente, porque eu já vi algumas empresas que fazem esse tipo de automação, mas principalmente porque eu acho que esse tipo de tecnologia, a união, na verdade, de tecnologia física com tecnologia digital, que é o hardware e o software ali, que é o IoT, é o sensorzinho, mais o sistema, eu acho que consegue te entregar serenidade para fazer o trabalho, né? Previsibilidade daquilo que tu vai fazer, mas principalmente, eu não sei se tu concorda comigo, se eu sou um síndico, né? O que eu quero que o meu cliente enxergue de mim? Que, cara, eu tô prestando um bom serviço. Eu tenho o controle da situação, né? E eu acho que com isso, tu consegue transmitir de maneira clara. Eu tenho o controle da situação. Pode até ter sido difícil de resolver. Eu posso ter me incomodado ali, foi uma encrenca pontual. Mas se eu consigo fazer isso, deixando o meu cliente tranquilo de que eu tenho domínio da situação, eu acho que eu atingi o meu objetivo enquanto síndico.
né? Não estou na pele do síndico especificamente, mas imagino que se fosse eu gostaria muito que os meus clientes tivessem essa sensação. O Matheus tem o domínio da situação, posso ficar tranquilo. E isso dá justamente essa imagem, né? Salomão tem o domínio da situação, posso ficar tranquilo. Então, vai dar previsibilidade? Vai, isso é ótimo. Vai dar eficiência para trabalhar? Vai dar serenidade? Vai. Mas, ter a certeza de que o teu cliente está olhando para ti e está enxergando entrega, e a entrega que ele espera, eu acho que isso é o suprassumo, assim, da resolução desse problema, né? Outro ponto complementar é prestação de contas, né? Tem a obra, foi lá e emprestou um dinheiro do Sicredi, vão pagar numa chamada de capital de 12 vezes, de X reais por mês, e vai começar a obra. E o condômino está sentindo no bolso aquela coisa acontecendo todo mês, de repente uma chamada muito forte, e condomínio normalmente, né, coisas grandes acontecem, né? E por vezes existem obras acontecendo e as pessoas não sabendo exatamente, até vendo a coisa acontecendo ali, o cara pendurado, o drone passando, aquela coisa toda, mas ele não consegue efetivamente enxergar. Claro, vem o boleto, vem algumas coisas ali, mas a chamada de capital é algo bem específico, assim, talvez tenha que ter algo à parte, né? E nisso, não sei se talvez o Salomão pudesse trazer a experiência dele do que ele já entregou nesse formato, e o Matheus o que poderia entregar, ou que já entrega, inclusive, né? Para que os condôminos tenham extrema clareza, assim, cara, eu estou botando R$500 por mês, foi uma chamada de 12 de 500, 6 mil reais, comum esses valores assim, né? Até para mais, né? E para muitas pessoas, ou para todas, né? Isso é muito dinheiro, R$500 no mês para fazer uma reforma, vai trazer muito retorno, mas é um dinheiro que tu tem que tirar ali, mas é legal a pessoa entender, não, estou vendo aqui, tá saindo assim, estou vendo as pessoas trabalhando, financeiramente eu sei que a gente já recuperou, já deu 8 parcelas, e dessas 8 parcelas já foi usado 6 parcelas de forma muito clara. Tem tecnologia nos ajudando nisso? O Salomão viu alguma coisa nesse sentido? É muito interessante isso, né, Marcelo? Porque o síndico, ele precisa, isso está previsto no Código Civil, ele precisa prestar contas, né, anualmente, né? Mas quando a gente fala isso, a gente pensa só naquela assembleia ordinária que tem 1 mais 1 é 2, o que saiu, o que entrou, tá tudo certo, mas vai além, né, disso. E é por isso a importância de nós termos empresas especializadas e que prestam um suporte para o síndico, porque eu costumo dizer, olha, eu não quero ser atendido por um vendedor, eu quero ser atendido por alguém que me preste assessoria em diferentes áreas. Vendi, fechei o contrato, pronto, acabou. Não, tem toda a obra, tem um pós-obra, tem tudo isso, né? E muitas das vezes a gente não é também entendido lá na ponta, porque a empresa X está com preço de 8 mil por serviço específico, e a empresa XY está de 9 mil. Mas essa empresa de 9 mil, por exemplo, ela presta um relatório de fotos, vídeos, tudo. Por exemplo, eu acabei de fazer uma obra numa torre de água, né? Só que é gigante a torre, precisa ter NR35, que é serviço em altura, precisa também ter a NR33, se não me falha a memória, que é serviço confinado. Por exemplo, eu não consigo entrar lá para tirar foto. Os moradores também. E é bem isso, ele só vem o boleto 1/12 de 120 pagando ali. Mas aí terminou a obra, mas eles olham, cadê a obra? Onde é que foi meu dinheiro? Onde foi meu dinheiro? Porque por fora tá a mesma coisa, né? Então precisa ter essa prestação de contas. E qual empresa vai fazer isso? Né? Qual empresa que tem essa cereja do bolo que é super importante para a prestação de contas? Porque a empresa, eu fui contratado para fazer, minha documentação está em dia, eu entreguei o meu serviço.
Mas o síndico, o cliente tá lá, eu quero ver, eu quero, né? E direito dele, né? Então, existe sim, hoje, empresas que fazem esse serviço com imagens, com relatório, um parecer técnico assinado lá por um responsável, e isso é maravilhoso. A gente precisa avançar, porque assim, o mercado hoje, querendo ou não querendo, ele se profissionalizou. Não quero dizer que o síndico morador eu não sou profissional, então eu tô fora. Não, mas a gestão dele tem que ser profissional, mesmo ele sendo um síndico morador. E tem síndicos moradores ótimos, maravilhosos. Mas tem que realmente apresentar isso. Então tem sistemas, relatórios, tudo, que dá para ver até fotos em tempo real. Colocou lá, os moradores já podem ver. Então isso é maravilhoso. Eu não sei se é isso mesmo, Matheus. Para além de ver só um relatório, um financeiro. número financeiro, né? E as pessoas se adaptam muito mais facilmente à imagem, né? A gente fez uma obra algum tempo atrás e foi com o Matheus. E de forma recorrente vinham vídeos, até que a gente usou no Instagram, vários, né, da obra lá que a gente está falando. Então, assim, vídeo do que estava acontecendo naquele dia. Pô, isso para um morador é maravilhoso, assim, para ele saber que está acontecendo, né? Isso traz algum valor, porque vai para além de pagar, de vir na taxa condominial lá, um de 12 de R$120, não, veio um de 12 de R$120, mas, pô, eu vi semana passada o vídeo deles ali aplicando um rejunte, enfim, o que for, né? Então isso traz bastante valor mesmo. E detalhe, né, para finalizar, isso também vai servir para o morador, para o síndico e para a empresa. Amanhã depois, a garantia do serviço era, por exemplo, de infiltração 5 anos. Né? E deu 2 anos, começou a dar algum problema. A empresa não usou o produto X, a empresa não fez a etapa XY. Tá ali, tá comprovado com imagens, entendeu? Então tudo isso, então não foi isso, não foi execução. Será que foi o material, né? O material não era de qualidade. Então tem várias coisas aí que serão analisadas, mas assim, não tem foto, não tem imagem, não tem nada, e começou a infiltrar. Quem que é o primeiro que o condomínio vai atrás? Né? É da empresa que executou. Né? Então, a garantia do serviço, e o serviço não foi bem feito. Então, assim, é necessário. É necessário não só na hora, mas o pós também. Com certeza. Terminei faz 2 anos, mas será? Isso não está na garantia ainda? Será que você não é responsável? Então, isso é muito importante. Muito bem observado, assim, porque não é pensando só no condomínio, no síndico. Pro prestador de serviço ter provas em relação a um eventual problema lá na frente, até para ir atrás do fabricante. Tá aqui, tem um vídeo, fiz há 2 anos o vídeo, aplicando, tá aqui a marca, tá tudo acontecendo aqui. É extremamente importante também, né, Matheus? É importante. Existe sempre uma questão de responsabilidade técnica por trás, né, desses serviços. Então, sempre tem um engenheiro responsável assinando. Precisa existir registro disso por uma questão de norma de desempenho, que existe hoje, que é importantíssima também. Então, o registro ele serve não só para o cliente lá na ponta, o condomínio, ou para o síndico, ou para o condomínio, mas serve para a empresa também. Acho que é cirúrgico o comentário do Salomão aqui nesse ponto. Eu vou um pouquinho mais longe. Quando a gente fala de registrar para a empresa, por exemplo, para uma questão de garantia, é um registro técnico, né? E quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de pluralidade, né? São muitas pessoas, cada um com um tipo de cabeça diferente, com um perfil diferente. Talvez o registro técnico que eu faça para a empresa, para fins de garantia, não sirva para 90% daqueles condôminos que estão lá. Eles não estão nem aí para esse registro técnico. Talvez o vídeo que eu faço do dia a dia ali do que está acontecendo sirva para alguém como o perfil do Marcelo. Que gosta de ver ali no dia a dia o que está acontecendo, para a gente gerar algum conteúdo, enfim. Mas tem gente que vai querer ver uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, de maneira resumida e breve, o que aconteceu. Né? Então, ter diferentes níveis e tipos de comunicação, eu acho que ajudam a atender de maneira mais
abrangente a gama de perfis diferentes que tu tem dentro do condomínio. Então, cara, ter o relatório diário é importante, com foto, com texto. Tem gente que não vai nem ler, certo? Ter o videozinho é importante. Ter o registro técnico para fins de garantia da empresa é importante. Ter o relatório de 15 em 15 dias ou de semana a semana, só com um dashboard, um overview geral, é importante também, porque cada um vai consumir a informação como melhor lhe convém, né? Se eu quiser gerar só a informação que me convém, eu vou deixar de atender um monte de gente que, no final das contas, é o meu cliente também, lá na ponta. E a gente tem um ponto sério que é, na construção civil, a gente não tem recorrência, né? Então, para eu ter recorrência, eu tenho que aumentar o LTV do meu cliente. Eu tenho que deixar ele satisfeito para que ele me contrate uma segunda vez, uma terceira vez, e assim eu consiga rentabilizar cada vez melhor e ficar mais competitivo e aprender mais, enfim. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que entregar uma experiência legal lá na ponta. E aí, para entregar a experiência legal lá na ponta, eu tenho que considerar quem está usando o meu serviço lá. Não só eu, não só o profissional que está aqui no meio do caminho, né? Se eu não considerar quem está usando lá, provavelmente eu vou desenvolver algo, vou fazer algo que não atende o que realmente precisa lá na ponta. É o que eu acho que é o certo, o que eu acho que atende, né? E o que eu acho que eu atende geralmente tá errado, né? Geralmente a gente descobre na porrada que não é isso que eu deveria ter feito. Deveria ter feito outra coisa. Acho que é até muito mais difícil, porque ele não tem que agradar só o síndico, né? Ele tem muito mais gente envolvida nesse negócio aí, que tu tem que entregar tua prestação de serviço lá em cima, né? Porque eu tenho outras pessoas avaliando, não só o síndico. Né? Não, o condomínio é uma forma de prospecção do fornecedor gigante, né? Porque ele está mostrando o serviço dele para 20 famílias. As 20 famílias conhecem outras 20 famílias e assim vai. Por exemplo, teve um condomínio que eu fiz uma pintura faz uns 3 ou 4 anos e eu levei lá, né? Normal, né? 3, 4, 5, até 5 ou mais, porque é muito, muito grande. Mas um dos conselheiros falou, eu vi a comunicação visual de um fornecedor em uma igreja, que eles pintaram a igreja, e a igreja ficou maravilhosamente bem feita, a pintura, o trabalho, o percurso do negócio, e o conselheiro trouxe para dentro do condomínio dele e a gente fechou com aquela empresa, porque junto com o que ele achou, a gente também pesquisou, a empresa era boa mesmo, enfim, conhecida até. Mas assim, ó, o que é um trabalho bem feito em outro lugar, né? Já virou mais um serviço, que vai virar outro, que vai virar outro. Né? Então essa prospecção é bastante natural quando feito corretamente e ao contrário também, né? Fez mal feito, esquece. Sim. Aí o pau pega. Aí vai para os nossos grupos de condomínio, de sindicatura, de tudo que tem por aí. E eu acho que é engraçado que, tipo, fez bem feito ou fez mal feito, geralmente, agora falando, a gente já entregou mais de 400 obras, já fez mais 1.100 e poucos projetos, enfim. Geralmente, não é tive um problema ou não tive um problema, porque vai acontecer. Alguma coisa ali a gente não sabia e não foi pego de surpresa. O ponto não é esse, o ponto é como é que a gente lidou com esse problema. Sabe? Às vezes que eu percebo que a gente tem maiores problemas com clientes, isso tanto para qualquer mercado, tá? Eu tô falando de banco, eu tô falando de operadora, eu tô de celular, eu tô falando de loja, eu tô falando de empresa aqui de construção civil, enfim. Às vezes que eu vejo que a gente mais tem problemas, impactos negativos com o cliente, é quando a gente não lida direito com uma situação adversa. Porque ela vai acontecer. Principalmente quando a gente está falando de algo tão imprevisível quanto uma obra, uma reforma, enfim. Ela vai acontecer. O ponto é como é que tu vai lidar com essa situação? Como é que tu vai tratar dessa situação? E lidar com a situação, tratar com a situação, não é só te curvar e aceitar qualquer coisa que o cliente traga, né? Mas é conseguir, primeiro, estar realmente à disposição para ajudá-lo, de verdade. Segundo, conseguir mostrar para ele o que realmente aconteceu e fazer com que ele entenda isso. Né? Eu acho que é crucial. E terceiro, trazer opções, trazer soluções, trazer alternativas que realmente atendam a solução de problemas que ele precisa naquele momento, né? Então, a empatia de colocar no lugar do cara, a maneira como ele lida com o problema é muito maior do que o próprio problema. O problema, na verdade, é uma oportunidade de tu te diferenciar, sabe? Porque problema vai acontecer com todo mundo. Agora, como tu lida com o problema é o grande gatilho que vai falar assim, não, da próxima vez eu vou chamar os caras de volta. Fazer de um limão uma limonada. Exatamente.
Gente, a gente tá partindo pro final do nosso bate-papo, passa muito Deus, rápido. O parecia Matheus que foi fala 15 demais, minutos, cara. aí Não, passa eu- rápido. Essa é aquela hora que a gente fala, Pô. Eu queria deixar uma última pergunta aqui, né? O que vem por aí, Matheus? Do que tu tá vendo? Eu sei que tu visita muitos lugares, muitas Cara, feiras. carros voadores. deixa eu já ligar meu gravador, que vem por aí eu quero. Carros voadores, vem coisa errada. Tem alguma coisa muito legal para acontecer, ou que começou a acontecer, que a gente vai poder usufruir como síndico, como profissionais liberais de forma geral? Cara, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais acessível e necessário vai ficando tu colocar tecnologia no teu dia a dia, né? Eu acho que a bola da vez não adianta, é a inteligência artificial, tá? A bola da vez é a inteligência artificial. Eu acho que a gente vai ver muita transformação por aí. Existe lá a lei de Hooke, né, que fala que a tecnologia duplica sua capacidade de processamento a cada 18 meses. Com a inteligência artificial do jeito que está, essa lei ela deve cair por terra. A tecnologia deve duplicar sua capacidade de processamento em 6 meses. Né? O que é muito absurdo. Imagina, o que a gente tem em tecnologia hoje, daqui a 6 meses, já é o dobro da capacidade. Né? Então, eu acho que a gente vai ver impacto sim. E o mais interessante de tudo é que a gente está num nível tão exponencial de desenvolvimento da tecnologia que geralmente quem está falando o que vai acontecer no futuro está errado. Porque não dá para saber ainda. Sabe? Não dá para saber ainda. É a conversa que eu estava tendo com o fundo de investimento lá da Fácil. Falei, cara, tá todo mundo olhando para IA, para isso, para aquilo, tá tentando projetar o que vai acontecer, mas é tudo muito vazio, né? Porque está desenvolvendo muito rápido. O que eu tenho visto como tendência é olhar para aquilo que a gente tem certeza que não vai mudar. Como é que a gente vai melhorar isso aqui que a gente sabe que não vai mudar? Porque a parte de tecnologia, de comunicação, de texto, de voz, de recepção de voz através do WhatsApp, de resposta de voz, de ata de reunião, que inclusive são coisas que eu traria para dentro de condomínio, eu não sei se já está sendo utilizado ou não, mas assim, ó, são coisas essenciais, né? Hoje a IA gera uma ata, daqui a pouco ela vai estar agindo em cima dessa ata também, sabe? De acordo com aquilo que tem dentro do que foi determinado. Já disparando para fornecedor, cotação, já disparando para os players que estão ali dentro, o que vai precisar ser feito ou não. Então, a partir desse momento, a gente começa a olhar uma IA mais ativa mesmo, fazendo as coisas, né? Vou dar um exemplo, a gente está fazendo prospecção de clientes agora com inteligência artificial. Não precisa mais ter alguém ligando e fazendo cold call. Então aí ela começa a agir, né? Além de só ser um interpretador e um local onde você joga informações, ela passa a agir a partir de agora. Perfeito. Esse é o tipo de coisa que eu vejo que vai acontecer no futuro. A IA sendo mais ativa, mas eu acho que se for dar um conselho, vamos olhar para aquilo que a gente sabe que não vai mudar. Porque aquilo não vai mudar, a gente sabe o que precisa ser feito e onde a gente tem que atacar para realmente trazer melhorias para o nosso segmento, dentro daquilo que a gente sabe que não vai mudar. Maravilha. Bom, a gente viu no nosso bate-papo aí que nem toda obra precisa ser um problema, né? Não. A gente pode trabalhar de forma bastante preventiva, tanto nas obras mesmo, mas com relação até à busca de fornecedores, a busca dos prestadores, dos executadores lá na ponta, né? De uma forma mais tecnológica mesmo, né? Ter a tecnologia a nosso favor e dessa forma a gente vai ter grandes possibilidades de estar fazendo entregas assim, sem dor de cabeça para nós, síndicos, né, Salomão? Mas mais do que isso, sem dor de cabeça para os nossos clientes, né? Que são os condôminos ali, que quando tem uma obra no condomínio, quem vai sofrer realmente com isso são os condôminos, né? Se isso não for extremamente bem planejado, bem avisado, usar a IA a favor, a tecnologia a favor. Quero deixar aqui a minha gratidão, e aí vocês vão ter um momento de fala aí. Que bom, porque eu não falei nada até agora. Mas a minha gratidão a Renata, que nos apoia extremamente aí através do Sicredi, ao Salomão, que é um síndico aí de uma carreira já está entre os, talvez na profissionalização, entre os primeiros aí, né? Com 15 anos? 13 anos. 13 anos como síndico. Ao Matheus, que é do mundo da construção civil há muito tempo, mas há menos tempo agora também prestando serviço aí na parte de manutenção. Isso. Em condomínios, não só em condomínios, né? Presta serviços aí para várias estabelecimentos redes de farmácia,
de materiais de construção, né, do home center e tudo mais. Então, se vocês quiserem deixar um recado para nós, se tiver algum insight pontual aí, pode até olhar olho no olho na câmera e mandar aí. Fique à vontade. Não, eu que agradeço realmente mais uma vez a Renata, é uma grande parceira nossa, o Sicredi está sempre nos auxiliando lá no núcleo de síndico, com todos os eventos, está conosco, muito obrigado, Renata, sempre que a gente precisa a gente corre lá. Marcelo, um grande amigo, parceiro, obrigado. O pessoal até pergunta, poxa, vocês síndicos são concorrentes? Até somos, né? Mas somos amigos, a praça é grande, né? A gente não vai conseguir abraçar todos, então a gente está sempre trocando figurinhas. Obrigado pelo trabalho que a Domus faz de capacitação, de trazer recursos e informações para nós. Estava vendo aqui, tive a honra de participar da primeira capa da revista, tá aí, né? Uhum. Muito obrigado, Marcelo, e o Matheus também, né? Trazendo profissionalismo e sempre nos auxiliando. Mas para finalizar, eu acredito que falar uma das coisas que o Matheus falou no começo. Você, síndico, nós temos que entender, né, que realmente a tecnologia está aí, mas a gente tem que tratar cada cliente como um cliente. Eu, por exemplo, agora estou trazendo a CRM para a empresa, estou na fase de testes, mas eu vi, né, oferecido várias respostas ali de robô e eu falei, o meu cliente não gosta disso. Então, eu estou configurando realmente no gosto do meu cliente. Trazendo a tecnologia, ao invés de ele ter vários telefones do setor administrativo, de plantão, ele vai ter um canal só, vai ser mais fácil, vai dar mais agilidade, mas eu estou configurando, não é só robô. Eles querem ser atendidos porque eles sabem, né, a maioria das vezes, né? Então, tratar cada cliente como um cliente único. Eu tenho condomínios de 20 apartamentos, eu tenho condomínio de 300 e pouco, condomínio de alto padrão, condomínio popular. Então, cada um é um cliente, né? E dentro desse cliente eu tenho vários clientes também, com culturas diferentes, personalidade diferente. Então, é isso. Esse é o meu recado, né? Maravilha. Matheus? Pessoal, obrigado pelo convite. Sempre um prazer conversar com vocês, trocar uma ideia. Salomão, prazer imenso estar contigo aqui gravando esse episódio. Acho que a Domus presta um serviço aí para o mercado condominial ímpar. Parabéns, Marcelo, pela iniciativa. Eu lembro também lá no começo da revista, lá a gente se conheceu, eu e o Marcelo, acho que foi na primeira vez que eu fui fazer um evento de convenção para Miami, ou seja, foi no primeiro ano da empresa. 21 ou 22, não? 21. Então foi no segundo ano, que a gente abriu em 20 e a gente fez a primeira convenção em 21. Eu quero deixar um recado, uma orientação, digamos assim, uma frase que é clichê, mas eu gosto muito para quem está nos assistindo, que é o seguinte: caro é aquilo que tu paga metade do preço, mas não resolve o teu problema. Então fique esperto com isso, principalmente na questão de condomínio, quando o dinheiro não é teu, especificamente. Caro é o que tu paga metade do preço, mas não resolve o teu problema. Então olha para aquilo que realmente resolve o teu problema. Seja uma tecnologia ou não, o que realmente vai resolver o teu problema? E qual que é o problema de verdade, né? Às vezes a gente se perde um pouquinho em entender realmente qual que é o problema. Eu falei um pouquinho disso lá no começo. Traz um monte de solução para aquilo que não é de verdade o problema. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigado por terem me convidado aqui novamente pro episódio. E bora gravar mais um, Marcelo. Mas vamos botar aí 2 horinhas de gravação. 3 horinhas de gravação. Né? Vamos fazer um abaixo-assinado para aumentar esse tempo. Bora, cara. A gente espeta mais um HD externo ali e nós vamos gravando, cara. Vamos embora. O Matheus com o monólogo. Fechou, turma. Obrigado. E aí você, Renata? Marcelo, obrigada, né? Mais um episódio, mais uma temporada. Eu acho que é isso que é importante. A gente acredita muito no segmento condominial, tanto que a gente está envolvido muito na comunidade, está participando muito dessa questão dos síndicos, das administradoras, né? Porque a gente acredita muito no potencial do segmento. Então, é um prazer, novamente, estar gravando mais um, né? Estamos aí. O prazer é todo meu aí de recebê-los. Quero deixar a minha gratidão aos nossos patrocinadores e apoiadores, né? Que eu penso que
lembrem desses nomes, né? Esses são os nomes que têm apoiado bastante o mundo condominial, bem como os anunciantes da revista e assim por diante, e outros anunciantes e apoiadores de outros eventos, de outras frentes em Joinville. Eu acho que essa turma merece uma valorização de ao menos procurar eles por uma cotação e assim por diante. A BB Garantia é um dos nossos apoiadores, a B Brasil Produtos de Higiene Profissional, a Divinize Móveis Planejados, a ESA Motobombas, a Shelby Serviços, eles trabalham muito voltada à pintura de galpões, piso de garagem, assim por diante. Ao Sicredi, que é um grande apoiador e patrocinador aí desde o início da revista, de tudo, a gente tem feito uma caminhada bem interessante. Eles são muito parceiros, a Renata e todos lá dentro do Sicredi, sim, são pessoas muito boas e prestativas, né? Então o Sicredi apoiando aí o mundo condominial há muito tempo. A Sync Condomínios, a Torre Facilities e também a ESWork, o Rolf Kulin Rooftop, onde nós temos feito nossos eventos lá, eles também nos apoiam bastante. E finalizando com a Casa Calante e a chefe Cirlei Veiga, que nos proporciona aqui. Ninguém encostou, mas agora a gente encosta. Agora a gente vai resolver. Não é só para ver, então vamos lá. Eu achei que é tão bonito que eu achei que era de plástico. Dá medo de chegar, né? Dá medo de chegar. Então, fica a minha gratidão a todos os apoiadores e patrocinadores. E para você que acompanha aí o DomusCast, nossa gratidão. Continue nos prestigiando, e está levando sempre algumas novidades, né? E esse episódio é mais uma entrega aí de extrema riqueza aí para o nosso mundo condominial. Fica aqui a minha gratidão e até o próximo episódio.